Olá, tudo bem? Eu sou o irmão Mauri. Gostaria de trazer uma palavra de Deus para você. O que é a crença em Deus? O que significa crer em Deus? Essas são questões importantes que nós perguntamos a cada dia. Deus Todo-Poderoso, ele diz: a crença em Deus significa acreditar que há um Deus. Essa é o conceito, esse é o conceito mais simples de fé em Deus. Mas ainda, acreditar que há um Deus não é o mesmo que crer verdadeiramente em um Deus. Antes, é um tipo de fé simples, com fortes implicações. Fortes implicações religiosas. Fé verdadeira em Deus significa experimentar as palavras e a obra de Deus, com base na crença de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Assim, você será libertado de seu caráter corrupto, cumprirá o desejo de Deus e virá a conhecer Deus. Somente por meio de tal jornada se poderá dizer que crê em Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o que é crença real em Deus hoje? É a aceitação da palavra de Deus como a realidade de sua vida. E é o conhecimento de Deus a partir de sua palavra, a fim de que alcançar o verdadeiro amor dele. Para ser claro, a crença em Deus é para que você possa obedecer a Deus, amar a Deus e realizar o dever que deve ser realizado por uma criatura de Deus. Este é o objetivo de acreditar em Deus. Você deve obter um conhecimento de amorosidade de Deus, de quão digno Deus é de sua reverência, de como em suas criaturas, Deus realiza a obra da salvação e o torna perfeito. Este é o mínimo que você poderia possuir em sua crença em Deus. A crença em Deus é principalmente passar de uma vida na carne para uma vida de amor a Deus, de uma vida dentro da naturalidade para uma vida dentro do ser de Deus, e sair do império de Satanás e viver sobre o cuidado e proteção de Deus. É ser capaz de alcançar a obediência a Deus e não a obediência à carne. É permitir que Deus ganhe todo o seu coração, permitindo que Deus o torne perfeito e só libertar do caráter satânico corrupto. Crer em Deus é principalmente para que o poder e a glória de Deus ela se manifeste em você, para que você possa então fazer a vontade de Deus e realizar também o plano de Deus e de ser capaz de dar testemunho de Deus diante de Satanás. Crer em Deus não deve ser para contemplar sinais e maravilhas, nem deve ser por causa da sua carne pessoal. Deve ser para buscar
o conhecimento de Deus e de ser capaz de obedecer a Deus e, como Pedro, né, obedecer-lhe até a morte. É isto que deve ser alcançado, principalmente comer e beber as palavras de Deus, de como Deus comer e beber as palavras de Deus. E para conhecer a Deus e satisfazer a Deus, comer e beber as palavras de Deus lhe dá um maior conhecimento de Deus. E somente depois disso você pode obedecer a Deus. Somente você conhecer a Deus pode amá-lo. E a realização desse objetivo é o único objetivo que o homem deve ter em sua crença em Deus. Se em sua crença em Deus você sempre tentar ver sinais e maravilha, então o ponto de vista dessa crença em Deus é errado. A crença em Deus é principalmente a aceitação da palavra de Deus como a realidade da vida. Somente colocando em prática as palavras de Deus de sua boca e executá-la dentro de si é a proteção do objetivo de Deus. Ao acreditar em Deus, o homem deve primeiro buscar então ser aperfeiçoado por Deus, ser capaz de se submeter a Deus e completa obediência a Deus. Se você puder obedecer a Deus sem reclamar, estar atento aos desejos de Deus, alcançar a estatura de Pedro e obter o estilo de Pedro mencionado por Deus, será então que você terá sido bem-sucedido em alcançar sucesso na crença em Deus. É isso. Isso significará que você foi ganho por Deus. É uma realidade na nossa vida nos dias de hoje. Por isso, Deus Todo-Poderoso diz: desde que acreditamos em Deus, você deve comer e beber de suas palavras, experimentar sua palavra e viver sua palavra. Só isso pode ser chamado de crença em Deus. Se você diz que acredita em Deus com a sua boca e ainda é incapaz de colocar algumas de suas palavras em prática ou de produzir qualquer realidade, isso não é chamar de acreditar em Deus? Antes é buscar o pão para satisfazer a fome. Só falar de testemunhos triviais, como inúteis e questões superficiais, sem ter sequer a menor medida de realidade, isso não constitui a crença em Deus. E você simplesmente não compreendeu o caminho correto de crer em Deus. Por que você deve comer e beber o máximo possível das palavras de Deus? Se você não comer e beber de suas palavras e só buscar
ascender-se ao céu, isso é acreditar em Deus? Qual é o primeiro passo que alguém que acredite em Deus deveria dar? Por qual senda Deus aperfeiçoa o homem? Você pode ser aperfeiçoado sem comer e beber da palavra de Deus? Você pode ser considerado alguém do reino sem a palavra de Deus para servir como sua realidade? O que significa exatamente crer em Deus? Os crentes em Deus deveriam, no mínimo, ter um bom comportamento externo. O mais importante de tudo é ser adotado da palavra de Deus hoje. O que houver, você nunca poderá se afastar da sua palavra. Conhecer a Deus é realizar sua vontade. São alcançados por meios de sua palavra. No futuro, todas as nações e denominações, religiões e todos os setores serão conquistados pela palavra de Deus. Deus então falará diretamente e todas as pessoas, elas terão a palavra de Deus em suas mãos. Por meio disso, então, a humanidade será aperfeiçoada dentro e fora. A palavra de Deus permeia tudo. A humanidade falará a palavra de Deus com sua boca. Praticará segundo a palavra de Deus e manterá a palavra de Deus em seu íntimo. Meus queridos irmãos, permanecendo imenso na palavra de Deus, tanto por dentro quanto por fora. Assim, a humanidade será aperfeiçoada. Aqueles que cumprem a vontade de Deus são capazes de dar testemunho dele. São aqueles que têm a palavra de Deus como sua realidade. Por isso, Deus Todo-Poderoso, ele diz: o que é crença em Deus? Hoje, é a aceitação da palavra de Deus como a sua realidade de vida. E é o conhecimento de que Deus, a partir de sua palavra, a fim de alcançar um verdadeiro amor dele. Para ser claro, a crença em Deus é para que você possa obedecer a Deus, amar a Deus e realizar o dever que deve ser realizado por uma criatura de Deus. Este é o objetivo de acreditar em Deus. Você deve ter um objetivo, um conhecimento de amorosidade de Deus, de quão digno Deus é de reverência, de como suas criaturas Deus realiza a obra da salvação e o torna perfeito. Este é o mínimo que você deve possuir em sua crença em Deus. A crença em Deus é principalmente passar
de uma vida na carne para uma vida de amor a Deus. De uma vida dentro da naturalidade para uma vida dentro do ser de Deus. E sair do império de Satanás e viver sobre o cuidado e proteção de Deus. É ser capaz de alcançar obediência a Deus e não a obediência à carne, e permitir que Deus, então, ganhe todo o seu coração. Permitir que Deus o torne perfeito e se libertar do caráter satânico, corrupto. Crer em Deus é principalmente para que o poder e a glória de Deus se manifeste em você. Para que você também possa fazer a vontade de Deus e realizar o plano de Deus de ser capaz de dar testemunho de Deus diante de Satanás. Crer em Deus não deve ser para contemplar sinais e maravilhas, nem deve ser por causa da sua carne pessoal. Deve ser para para a busca de conhecimento a Deus. Deus Todo-Poderoso diz: uma vida espiritual normal não se limita à oração, ao canto, à vida na igreja, a comer e beber as palavras de Deus e outras práticas afim, mas significa viver uma vida espiritual que seja nova e animada. Não ter a ver com o método, mas com o resultado. A maioria das pessoas pensam que para ter uma boa vida espiritual normal é preciso orar, cantar, comer e beber as palavras de Deus, ou tentar entendê-las. Não importa se há alguns resultados ou se há entendimento verdadeiro. Essas pessoas têm por foco somente seguir os movimentos externos, os movimentos externos, mas não focam o resultado. São pessoas que vivem nos rituais da religião. Não são pessoas que vivem na igreja, e elas não são menos ainda pessoas do reino. As orações desse tipo de pessoa, seu canto, o comer e beber as palavras de Deus, é tudo obediência à regra. Elas são compiladas a fazê-los e são feitas para acompanhar as tendências. Elas não são feitas de bom grado, nem de coração. Não importa o quanto essas pessoas orem ou cante, não haverá qualquer resultado. Por quê? Tudo que elas praticam são meras e rituais religiosos, mas não estão praticando a palavra de Deus. Ao focar o método, somente o considerar as palavras de Deus como regras a serem mantidas. Então, esse tipo de pessoa não está praticando a palavra de Deus, mas está satisfazendo a carne e fazendo com coisas para se aparecer aos outros. Esse tipo de ritual é regra religiosa,
Isso vem do homem, não de Deus. Deus não mantém regras, não cumpre quaisquer leis. Ele faz coisas novas todos os dias e faz obra prática, como as pessoas da igreja das 3 autonomias, que se limitam à vigília matinal, diária, às orações, né? Então, veja bem, elas dão graças antes das refeições, né? Ao expressar agradecimento por tudo e outras práticas, enfim, não importa o quanto façam, nem por quanto tempo pratiquem, elas não terão a obra do Espírito Santo. Se as pessoas vivem dentro de regras, com seus corações dedicados à prática, então o Espírito Santo não tem como operar. Porque o coração delas está ocupado com regras, está ocupado com concepções humanas. Portanto, Deus não tem como operar. As pessoas simplesmente estarão sempre vivendo sobre o controle da lei. E esse tipo de pessoa nunca será capaz de receber o elogio de Deus. Isso é um fato e é uma realidade. Deus Todo-Poderoso diz: o que representa as boas ações superficiais do homem? Elas representam a carne. E nem mesmo as melhores práticas exteriores representam a vida, mas apenas o seu temperamento individual. As práticas exteriores do homem não podem satisfazer o desejo de Deus. Você constantemente fala da sua dívida com Deus, mas não consegue suprir a vida dos outros ou motivá-los a amar a Deus. Você crê que ações como essas vão satisfazer a Deus? Você crê que esse é o desejo do coração de Deus? Que é do Espírito? Mas, na verdade, é absurdo, não é? Você crê que o que você deseja e lhe agrada é aquilo que Deus se delicia? Pode o que agrada a você representar o que agrada a Deus? Pode o caráter do homem representar a Deus? O que agrada a você é justamente o que Deus abomina. Os seus hábitos são o que ele abomina e rejeita. Se você se sente em dívida, vá orar perante Deus. Não precisa falar disso com outras pessoas. Se, em vez de orar perante a Deus, você fica constantemente, chamando a atenção para si, na presença de outras pessoas, pode isso satisfazer o desejo do coração de Deus? Se suas ações são sempre apenas de aparência, você é o mais fútil dos homens. Que tipo de homem
é o que tem suas boas realizações superficiais, mas é desprovido da realidade. Tais homens são fariseus e pessoas religiosas hipócritas. Se você não deixarem suas práticas exteriores e não conseguirem fazer mudanças, os elementos de hipocrisia que há em você crescerão ainda mais. Quanto maiores os elementos da hipocrisia, maior é o resultado a Deus, maior é a resistência a Deus. E, no final, esse tipo de homem será lançado fora, com certeza. O sermão do irmão, a vida espiritual apropriada, inclui orar, comer e beber das palavras de Deus, comunicar a verdade, cumprir o seu dever e cantar hinos de louvores apropriadamente. Essas práticas são extremamente benéficos para que as pessoas entram na verdade e para que a mudança de caráter. Praticar ritos religiosos, no entanto, significa agir sem se envolver, não levando a sério o que se diz, sendo inferior, superficial e hipócrita. Todos esses são métodos superficiais para enganar a Deus. A realização de ritos religiosos é divorciada da realidade e não tem a menor realidade. É pronunciar palavras apenas para aparecer e é completamente sem efeito algum. Uma vida espiritual apropriada é totalmente baseado na realidade. Ela surge da união com a realidade e, acima de tudo, o que emerge do fundo do coração é a sinceridade. E, sendo assim, é efetiva e é prontamente aceito por Deus. Tomé, por exemplo, as orações apropriadas, ela surge das dificuldades pessoais, reais, e surge das suas necessidades na vida. Representam as urgências sinceras do ser interior e, portanto, ganhar a obra do Espírito Santo no contexto dos rituais religiosos. Porém, a oração viola esse princípio. Uma pessoa pode proferir casualmente algumas orações a qualquer momento ou em qualquer lugar, sem sentimento, ao mesmo tempo em que se sente cansada e também sem iniciativa. Como poderia receber a obra do Espírito Santo? Ela claramente não deseja orar, mas se esforça a isso. Isso é algo que viola o princípio. Em circunstâncias normais, uma pessoa não pode orar o tempo todo. Quando não está orando, pode comer e beber as palavras de Deus e comunicar a verdade. Isso ocorre porque a vida espiritual
não pode ser regulada, mas apenas determinada de acordo com as condições e necessidades reais de alguém. Só assim se chega a um bom resultado. Uma vida espiritual genuína é apropriada e acontece quando as coisas ocorrem naturalmente. Não consiste de maneira alguma em obedecer às regras e nem em realizar rituais. Todos os rituais religiosos são regras e embutes feitos pelo homem. E não inclui uma busca sincera. É por isso que Deus as chama de hipócritas. Uma vida espiritual apropriada surge a partir da submissão à obra de Deus e é uma amalgama da obra do Espírito Santo e ação iniciada pelos humanos. Embora esse tipo de vida espiritual não tenha regras nem ritos, traz de fato resultado benéfico, concretos, quando você passa dos ritos religiosos para a vida espiritual apropriada. Só então você entra na trilha correta da crença em Deus. Amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, era essa palavra que eu tinha para compartilhar com você. Até a próxima. Que Deus os ilumine e os abençoe. Até mais.